Hoje no Você, o Doutor, estamos falando sobre problemas de crescimento. A gente conheceu uma mãe com 3 filhos, com 3 crianças, que tinha estatura abaixo da média. Ela usava hormônio. O doutor vai falar exatamente sobre isso. O que devemos fazer? Qual é a estatura, o padrão? E as pessoas na internet também estão mandando suas dúvidas, doutor. E eu gostaria já de começar o nosso consultório aqui com uma pergunta das nossas redes sociais. Olha só, e a pergunta é a seguinte: existem hábitos ruins que podem afetar o crescimento da criança, doutor? Essa pergunta é muito boa, é excelente. Eu vou responder daqui a pouquinho essa pergunta, porque nessa tela eu estou tentando mostrar o crescimento humano de uma maneira normal. Todo mundo nasce, cresce, né, se desenvolve, mantém um padrão mais ou menos normal. Nos Estados Unidos é uma curva, aqui é outra, na Europa. Mas enfim, o ser humano quando nasce, ele tende a alcançar certas alturas. E os pais, evidentemente, que se preocupam muito quando a criança, por exemplo, para de crescer aqui, por exemplo, 70 centímetros, não cresce mais. De repente, aos 9 anos também para de crescer, não cresce mais. Mas a gente esquece, no fundo, que o organismo, o corpo humano, ele é regido por hormônios fundamentais liberados no hipotálamo, na hipófise. Eles liberam esse hormônio do crescimento, também liberam o hormônio de crescimento insulínico, e todos eles estão relacionados com a grelina, que é liberada no estômago, com hormônios da tireoide, por exemplo. Poucas pessoas sabem, os médicos, os endocrinologistas, a gente sempre conversa sobre isso. A tireoide tem um fator importante também no crescimento. Então, quem tem hipotireoidismo também pode afetar o crescimento. Enfim, o nosso corpo ele é regido por vários hormônios. Agora, doutor, com qual idade que a gente precisa se preocupar realmente que não está crescendo com a criança? Então, sempre você tem que se preocupar, Ticele, porque já eu vou mostrar curvas e tabelas. Por isso que os pais têm que levar sempre os filhos no pediatra, de períodos em períodos, que já eu vou chegar lá. Agora, o interessante é que eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem, o ser humano cresce mais em que fase da vida? Quando que o ser humano espicha mais rápido? Acho que a Ana Hickman desde que ela nasceu, né? Desde bebezinho, já espichou. Eu tenho que confessar que eu parei realmente de crescer de 21 para 22 anos de idade. Você parou de crescer. Quando eu realmente parei de crescer. Mas, respondendo a sua pergunta, doutor, agora, pelo meu filho, eu creio que seja ali da fase do dia que ele nasce até o 1º ano de vida? Então, Aninha, sabe quando que o ser humano cresce mais? Quando ele está dentro do útero da mãe. Ah, é? Ele cresce 50 centímetros em 9 meses. Quem que cresce 50 centímetros em 9 meses? Ninguém. Então, dentro do útero, a criança, o bebê cresce. Por isso que é importante a gente se alimentar bem. Exatamente. Mas, então, como eu estou falando em útero, tem problemas no crescimento dentro já do útero da mãe. Você começa aqui? Começa dentro do útero, Ana. E quais são os problemas? Primeiro, síndromes cromossômicas. Por exemplo, a trissomia do 21, síndrome de Down. Segundo, alterações endócrinas, principalmente os hormônios da mãe, por lado do estrógeno, da progesterona, do próprio GH e do hipotireoidismo. Síndromes congênitas, que nós até hoje desconhecemos muitas vezes por que a criança tem dificuldade de crescer e às vezes está relacionado a um problema intrauterino. Agora, olha que coisa interessante. Existem também problemas que são fora do útero, que são os principais. Por exemplo, condições de parto, um parto complicado, pouco oxigênio na hora de nascer, problemas da amamentação, a mãe não tem tempo de amamentar, a mãe tem pouco leite, não fornece leite para a criança, alimentação inadequada na primeira infância. Já nos primeiros anos de vida, a criança só come o quê? Muita gordura, refrigerante, muito doce. Ausência de exercício físico. A gente sabe que o exercício aumenta o crescimento dos músculos, dos ossos. Doenças crônicas, principalmente as doenças da tireoide. Algumas medicações como hormônios e, finalmente, infecção de repetição. É aquela criança que tem infecção toda hora, está com o nariz escorrendo, tosse, pneumonia. Então, isso dificulta o crescimento da criança. Então, doutor, a gente já viu que não é só um problema genético, existem vários problemas externos no crescimento.
Tem uma pergunta que reflete bem o que Ticiane perguntou. Deixa eu ler aqui que chegou pelo Twitter. Olha só. Eu quero saber se a partir de que idade eu posso começar a me preocupar com o crescimento da minha filha, que tem 4 anos e 1,04 m. Essa é uma tabela que toda mamãe conhece, que tem na caderneta de vacinação, doutor. Isso é muito Não importante, é? porque... E olha, essa altura dela? A pergunta da mãe é fundamental. Por quê? O pediatra, ele vai sempre medir o quê? Vai medir o peso, a altura, o perímetro cefálico, vai medir tudo. E ele anota isso nessa carteirinha que você falou. Agora, infelizmente, os pais, as mães, no dia atual, correria, deixam de levar as crianças ao pediatra. Então, qual é a nossa dica? No primeiro ano de vida, mãe, leva seu filho todo mês ao pediatra. Depois, do 13 ao 18 mês. E do 2 a 4 anos, como é o caso dela, 2 vezes por ano. Porque o pediatra vai fazer essa curva. Olha aqui agora, eu vou pedir para a câmera mostrar. Essa linha vermelha, no caso da nossa telespectadora, essa linha vermelha aqui, olha, que vocês estão vendo, indica baixa estatura. Esse percentil aqui já diga... Qual é o ideal? É nessa linha verde aqui, olha. Ó, e a gente vai colocar essa tabela aqui lá na nossa página do Hoje em Dia, tá? Para as mamães, elas terem uma certa noção. Agora, doutora, eu queria só te fazer uma pergunta. Se o pai e a mãe, eles são baixinhos, eles não precisam se preocupar se o filho também nascer baixinho? Boa sua pergunta. Esse é um problema que existe muito no nosso consultório. Eu sou médico de família, eu não sou especialista, eu não sou endocrinologista. Mas os pais baixinhos querem ter filhos altos. Então, isso é um problema sério, gera um problema emocional na família e nos filhos. Os filhos querem ser altos, mas tenham muita calma, por favor, nessa hora. Se você tem algum membro da família que é de baixa estatura, saiba que seus filhos também podem ter baixa estatura. Foi feito um trabalho nos Estados Unidos recente e viram que mais da metade dos problemas de estatura em criança é relacionado à hereditariedade, ao tamanho dos pais. Depois vem os problemas constitucionais. A constituição da criança é uma constituição baixa, não é doença. Em últimos lugares é que realmente vem os déficits de crescimento. Entendeu? Então, eu queria saber sobre com relação a essa parte da estatura. A gente está falando aqui de crescer pouco. Pode ser o inverso também? O crescer muito? Pode ser, Ana. Existe essa glândula que eu falei no cérebro, chamada hipófise, e às vezes a hipófise começa a crescer, crescer, crescer e dá gigantismo na criança. A criança começa a crescer demais, vai ver às vezes que ela tem um tumor. Por falar nisso, vamos fazer um diagnóstico. Como que a gente faz um diagnóstico para saber se a criança tem déficit de crescimento ou está crescendo demais? Aqui vocês estão vendo a mão, os ossos da mão, e olha os espaços que tem entre um osso e outro. Olha os espaços que tem entre um osso e outro. Então isso diz para o médico que aqui existe ainda o quê? Espaço para crescer. Olha a diferença desse para esse. Aqui está quase soldado já. Tudo já moldado. Então a gente faz um raio-x da mão e do punho, do pulso, para ver se existe espaço de crescimento. Porque não há... Olha só a diferença aqui. Quando o médico vê que tem disco germinativo nos ossos, aqui eu posso ainda tratar com um hormônio. Eu posso tratar com medicamento. Já aqui, essa criança ou esse adolescente, eu não posso mais fazer tratamento. Aí ele faria o quê? Porque aqui já soldou, aqui não tem mais jeito. Não tem jeito. E por isso que o acompanhamento médico é importante 2 a 3 vezes por ano, para a gente saber aonde que a gente está aqui. Porque muitas vezes aqui, essa é a fase de dar o remédio. Passou dessa fase, não dá mais para dar o remédio. Porque já soldou, já colou, você não vai conseguir mais crescer. Doutora, a gente viu aqui, ficou bem claro que existe a possibilidade, sim, de tratar. O que precisa os pais sempre estarem atentos a cada período da vida dos seus filhos. Aí vem aquela pergunta, será que é só com tratamento de hormônio, que é um tratamento bastante caro? Será que sempre vai dar resultado? Essas respostas o doutor tem pra gente logo depois do intervalo. Se você tiver perguntas, mande usando a hashtag Hoje em Dia. Doutor Sprois, eu tenho uma dúvida que eu acredito que seja recorrente também no consultório. Se o pai é baixinho, a mãe também, consequentemente, o filho vai ser baixinho por conta da genética. Mas mesmo assim, se a mãe e o pai pedem o tratamento hormonal para fazer o filho crescer, o médico, ele indica, orienta esse tratamento? Então, ele pode orientar sim e pode orientar não. Ele pode orientar sim,
se ele fizer medições no sangue da criança e notar que ela tem realmente problema de déficit de crescimento. Ele vai medir o hormônio do crescimento da criança, ele vai estimular com insulina, enfim, são provas endócrinas, vai fazer uma ressonância do cérebro para ver o tamanho da hipófise e ele pode, assim, receitar o hormônio de crescimento. Por falar nisso, aqui está o hormônio do crescimento, o GH. O hormônio do crescimento, quando ele tem indicação como essa que eu acabei de falar, onde o endocrinologista, o endocrinopediatra, faz todas essas medições e vê que tem déficit, você tem que aplicar diariamente na criança, todo dia, durante meses, durante anos, e acompanhar o crescimento anual. Geralmente, de 7 a 10 centímetros por ano, cresce o homem e a mulher, por volta disso. Agora, tem casos que a gente tem que associar testosterona, que são andrógenos. Esses andrógenos, eles vão ajudar o esqueleto a crescer também. E tem uma linha de tratamento chamada inibidores da aromatase. Nós sabemos que o estrógeno, hormônio feminino, ele matura logo o nosso esqueleto. Então, quanto menos estrógeno a gente tiver no corpo, é melhor. Então, esses inibidores, eles inibem os andrógenos se transformarem em estrógeno. Então, você fica com mais andrógeno no corpo humano. Essa associação de tratamento só pode ser feita com um médico especialista, endocrinologista, pediatra, e acompanhe. Isso é muito importante, porque tem efeitos colaterais. A medicação é cara e não vale a pena você ficar dando medicamento sem necessidade. Doutor, exatamente sobre esse item agora, tratamentos hormonais, tem uma pergunta da Aline que vem das nossas redes sociais. Olha só. Pois não. Ela diz o seguinte: minha filha tem 16 anos e uma altura de 1,89 m. Podemos inibir o crescimento dela? Esse problema da sua filha, claro é que... Essa pergunta é da Keila, desculpa, é da Aline, a gente vai colocar já já. Então, Keila, é evidente que a sua filha já deve ter sido avaliada por endocrinologista. E o que a gente tem que ter noção é se a glândula hipófise está liberando mais hormônio do crescimento do que o normal. Porque, às vezes, esse é o crescimento normal da sua filha. E a gente, muitas vezes, não vale a pena ficar dando hormônio, anti-hormônio para ela, porque pode afetar outras áreas do crescimento da sua filha também. E a gente descobre isso no sangue, fazendo exame de sangue? Descobre isso no sangue e imagens de ressonância da hipófise, que são hormônios muito importantes. Tem agora sim a pergunta da Aline, vamos ver. Ela diz o seguinte: minha filha estava fazendo tratamento e interrompeu após 3 meses. Posso voltar a fazer as aplicações normalmente? O problema do hormônio do crescimento é que você tem uma dose progressiva do hormônio. Não é que você começa com uma dose X e vai ficar com essa dose X o resto da vida. Como você parou 3 meses o medicamento, você precisa conversar com o pediatra e endocrinologista, porque provavelmente nós vamos ter que começar desde o comecinho outra vez, para progressivamente aumentar a dose desse hormônio. Hormônio não é como qualquer outro tipo de remédio. Para tirar o hormônio tem que ser muito lento e para recomeçar também tem que ser muito lento. Agora, doutor, como que a gente previne, então, esse crescimento? Primeira coisa, amamentação até 6 meses. Faz diferença? Muita diferença, porque nesse período a mãe passa para a criança hormônios, anticorpos, muito importante. Assim não vai ter problema no crescimento, então, né? Evita demais, então amamente. Controle de doenças crônicas. Por exemplo, seu filho tem diabetes infantil, leve no endócrino, aplique insulina. Então, doença crônica tem que estar controlada. Fazer exercício físico e tomar cuidado com exercícios. Mas, isso era uma das coisas que eu ia perguntar sobre exercícios físicos. O que uma criança pode fazer para estimular o crescimento e o que as crianças devem evitar para ser algum efeito contrário? Então, para facilitar o crescimento, atividades aeróbicas como a caminhada, jogar futebol, natação é muito boa, vôlei, etc. Tomar cuidado com exercícios com peso. Uma dieta balanceada e evite sempre o sedentarismo. Criança tem que dormir, não é? Para crescer bem. Também. Criança precisa dormir. Porque aí libera mais hormônio. É verdade, mas a criança tem tanta energia que nunca quer dormir, né? Doutor, muito obrigada. Obrigado a vocês. Semana que vem você estará aqui com a gente. Se Deus quiser. Mas o doutor está indo para o live, então se você tem qualquer dúvida, quiser bater um papo com ele lá no r7.com, o doutor vai estar logo assim que acabar o programa. Né? Obrigada, doutora. Até a próxima. Muito obrigado, boa semana.